E vamos lá, tem uma pergunta aqui do Jefferson Pereira. Qual é a expectativa do fundo Alaska, o fundo Alaska Black, no caso, né, para os próximos 12 meses? Inclusive aproveitar para fazer a diferença, né, porque tem o FIA-BDR, tem o institucional e tem o Alaska Range, que é talvez que o menos conhecido, é um fundo multimercado. Inclusive pegando a pergunta do Pedro Moleiro aqui, já logo em seguida, ele pergunta se teve diferença na pandemia entre o Alaska Black e o Alaska Range. Tá? Se vocês tiveram estratégias diferentes. Então, assim, o que esperar do fundo do Alaska Black, essa é a primeira pergunta, pós-Covid e considerando essas eleições, tá, no radar. Isso muda alguma coisa para vocês? Imagino que a resposta seja não, né? Porque você falou um monte de empresa que nada na raia própria, né? Você falou de olhar sempre o que a empresa faz, e não importa muito o presidente. Olha, assim, vou partir da Bolsa como um todo e depois eu desço para o fundo. Olhando de forma geral, a Bolsa está com um múltiplo muito baixo. O que significa isso? O preço está muito baixo versus o lucro médio das companhias. Para curto prazo, o múltiplo da Bolsa é mais importante para explicar o retorno da Bolsa do que o aumento de lucro das empresas. Ou seja, a pessoa poderia modelar a empresa, a Bolsa como um todo, como sendo um lucro e um multiplicador disso. Então a Bolsa está 10 vezes lucro, 20 vezes lucro, 12 vezes lucro, 5 vezes lucro. Ou seja, em 12 meses, o lucro médio da Bolsa, mas das empresas, né, mais ou menos, vamos supor que o lucro saia de 100 no final do ano para 115. Então você tem 15% de retorno nessa componente. Só que se o múltiplo sai de 10 e vai para 16, você tem 60% aí. Se o múltiplo sai de 12 e vai para 8, ou seja, cai 33%. Então, no curto prazo, as variações do múltiplo tendem a ser muito maiores do que a variação do lucro. Então, quanto mais curto o espaço de tempo, menos tempo você está dando para a empresa mostrar o seu valor. E mais você está na mão do humor do mercado. Só que se você vai dilatando esse tempo, a conta muda. Então, vou dar um exemplo. Se você pega em 10 anos, o que pode acontecer de pior com o múltiplo da Bolsa? Vamos supor, o múltiplo estava 15 e cai para 10. Então, em 10 anos, você teve 33% de queda nessa componente. Só que em 10 anos, se você tiver um lucro médio das empresas que subiu de 15% a 20% ao ano, em 10 anos você vai ter multiplicado aí mais ou menos por 8 ou 9, né, o lucro das empresas. Aí você tira 33%, né, porque é a componente do múltiplo, que saiu de 15 para 10, se multiplicar por 9 e voltar um terço, você ainda deu 6 vezes. Ou seja, ao longo do tempo, o múltiplo é relevante. Ele não faz diferença. Faz muito mais diferença o resultado das empresas. Então, 12 meses é muito curto. 12 meses, você está muito mais na mão do que as pessoas acham da Bolsa do que o fundamento em si das empresas. Então, isso posto, o que pode acontecer? As pessoas ficarem mais otimistas com o Brasil, o que expande múltiplo, e você tem um retorno positivo. As pessoas não mudam a opinião, então o múltiplo fica igual e você anda resultado das empresas, que está bom, porque tem dividendos, estão crescendo, o commodity está legal, a economia está recuperando devagarzinho, mas está indo. Esse ano não, nem tão devagar, mas ano que vem eu não sei, 2, 3%, não sei quanto vai ser. Mas está vindo, então se as pessoas não mudarem a opinião, acho que é ok. Se as pessoas piorarem muito a opinião sobre o Brasil, eu não sei quanto mais a gente consegue comprimir o múltiplo. A gente já não viu muito mais baixo que isso na história. Então me parece um pouco assimétrico. Parece que tem muito mais chance de uma expansão de múltiplo do que uma contração ainda mais. E quando a gente olha, aí um pouco de dica para as pessoas. Normalmente as pessoas tendem a olhar a opinião das pessoas em sua volta para poder validar a sua própria. Então eu estou pessimista, por exemplo. Aí eu converso com você está pessimista? Então agora eu estou tranquilo porque eu estou pessimista igual todo mundo. Não, agora você deveria ficar super preocupado. Porque normalmente a opinião do consenso está errada. Então quando todo mundo está pessimista, é hora de comprar.
E quando tu não está otimista, é hora de você vender para eles. E aí o Luiz Alves sempre fala assim, olha, a gente nunca pode perder um negócio. Se as pessoas estão loucas para comprar, você é obrigado a honrar e vender para elas. E se está todo mundo desesperado e vendendo, você é obrigado a fazer negócio e comprar delas. Mas por quê? Porque na média as pessoas erram. Se você faz o contrário, na média você acerta. Quando eu olho a opinião hoje das pessoas, me parece demasiadamente pessimista. E eu nunca vi o consenso acertar nos extremos. Pelo contrário, o que se sucede depois é exatamente o contrário do que achavam naquele momento. É impeachment da Dilma, o day after, né? O dia depois do Wesley Day, no meio da greve dos caminhoneiros. E aí vai, tá cheio. Aí eu posso dar exemplo todo dia. Do lado positivo também. Então, no Investment Grade do Brasil 2008, era para você ter vendido para aquela turma de otimista. O Brasil não ia virar Suíça, não ia virar Canadá, não. Então, isso posto, me parece que existe uma margem de segurança boa hoje. Porque o pessimismo já existe, isso é ótimo. Para quem quer comprar, isso é ótimo. O múltiplo já está bem comprimido. Eu acho que a combinação de Petro e Vale, nunca vi Petro e Vale com múltiplo tão baixo. 4, 5, 6 vezes lucro, dependendo da sua estimativa, as duas. Enquanto o pessoal está pagando uns múltiplos aí em outras coisas absurdas. Então, eu acho que pode nos surpreender os próximos 12 meses. Mas, para a gente meio que tanto faz, porque 12 meses, a gente olha, assim, vários mandatos à frente. Eu sei lá o que vai acontecer com o político, tanto faz. O que eu sei é que, em 2023, por exemplo, fica pronto a expansão do Puma 2, da Klabin, que aumenta muito a geração de caixa. Eu sei que em 2024, 2025 vai ter aumento de produção, até lá tem um aumento de produção relevante na Vale, que um monte de coisa que está impedida de produzir hoje volta a produzir, e toda essa recompra que a companhia está fazendo e o cancelamento de ações que vão ter vão nos ajudar muito. Eu sei que no Brasil tem expansão de área plantada do agronegócio importante, o que vai ajudar muito nos volumes nos próximos anos da Rumo. Eu sei que várias empresas no Brasil estão bem, que a gente investe, deve ter outras que a gente não investe também, estão super bem posicionadas para crescer, gerar caixa, devolver dividendo para a gente, ou fazer recompra, ou até expandir o negócio. Então, isso para a gente é o foco.